Eu cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Yara Gomes e estou nesta tarde, nesse término de tarde, do dia 23 de março do ano 2020, aqui para refletir com todos os amados irmãos sobre a poderosa palavra de Deus que se encontra no livro de Obadias, no versículo 3, que diz: A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Aleluia! Louvado seja Deus! O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, nesta passagem, se refere à nação edomita, uma nação que, pela sua soberba, foi destruída. Nós temos que dar uma breve reflexão sobre esta nação, que era oriunda do filho de Isaac, chamado Esaú. E Esaú foi o chefe que originou essa nação, foi a pessoa que originou essa nação, sendo seu líder principal durante muito tempo. Esaú, ele foi aquele que desprezou a bênção da primogenitura, e Jacó recebeu a bênção no lugar dele. Ora, desde esse tempo houve uma série de problemas entre Jacó e Esaú. E Esaú, quando se deu conta do que havia perdido, do que havia desprezado, que era a bênção mais preciosa para um primogênito, que foi a palavra de Deus, ele tornou-se uma pessoa amaldiçoada. Louvado seja Deus. Vamos falar sobre exatamente isso. O que a soberba de uma nação ela pode provocar para ela em sua plenitude. Quando nós estamos falando de soberba, nós temos que explicar também que a soberba das nações, a soberba de uma maneira geral, ela é algo que se coloca na mente das pessoas ou das nações, e esse sentimento, este desejo, é um desejo de querer ser maior do que o próprio Deus. A soberba, ela faz com que as pessoas deixem que determinadas situações, ou poder, ou posições, ou privilégios subam à sua cabeça, e essa soberba toma a mente das pessoas de tal forma que elas não mais reconhecem o poder de Deus sobre as suas vidas. E isso é muito perigoso, porque quando nós começamos a acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos mais de Deus, nós começamos a pecar e a fazer coisas que desagradam ao coração de Deus. Uma das coisas que mais Esaú fez foi desprezar a palavra, desprezar os mandamentos de Deus. E ele saiu realmente de uma rotina que ele havia sido criado, porque ele era filho de Isaac. Isaac era chefe da clã de Israel, da tribo de Israel, de toda a tribo de Israel, e ele guiava o povo pela palavra de Deus, mas todas as orientações que Isaac dava sobre a palavra de Deus, Esaú fazia questão de não obedecer. Por exemplo, uma das mais comentadas na Bíblia era que Esaú juntou-se com mulheres cananeias. Outra, que ele construiu casas nas rochas, casas de alvenaria, casas de pedra, quando a orientação era juntar-se com mulheres da própria tribo de Israel e mulheres israelitas e fazer tendas no deserto, viver como todo o povo de Israel vivia, de um modo diferente.
não como o modo dos pagãos, mas do modo diferente. Mas Esaú, ele fez exatamente o contrário. Então, preste atenção. Partindo do princípio de que as nações que não reconhecem o poder de Deus, o nome de Jesus, a palavra de Deus e tudo que se refere a Deus é realmente uma forma de eles sempre estarem zombando, contrariando e indo contra tudo o que Deus determina, é que todas as vezes que se coloca uma talvez orientação ou doutrina bíblica diante do mundo, diante das nações, as nações, de uma maneira geral, desobedecem. Aleluia! Louvado seja Deus. Isto é o que faz a soberba. Partindo desse exemplo da nação edomita, eu quero aqui fazer um paradoxo entre o que está acontecendo hoje no nosso país, na Europa, na Ásia, na África, em todos os continentes da Terra. Mais de 156 países estão sob o julgamento do Senhor. A mão do Senhor está sobre essas nações. Hoje nós temos pelo menos mais de 3.000 pessoas contaminadas com o coronavírus na China. Nós temos 1.800 mortes lá e nos demais países esse vírus tem tomado realmente uma proporção impressionante. O poder de Deus, ele é algo inimaginável. Nós não temos como mensurar um poder tão grande, tão infinito. Porque esse mesmo poder que nos criou e criou tudo que há na Terra, o poder do Criador, o poder de Deus, esse poder, ele pode determinar a minha vida, a tua vida, a minha morte, a tua morte, o meu destino, o meu futuro. E enquanto estamos aqui no presente, preocupados em desagradar a este poder, a este Deus, ele responde com o seu julgamento. Um único vírus, se nós estivéssemos na presença do Senhor, não teria poder algum sobre as nossas vidas. No entanto, Deus determina que um único vírus fechem as portas da economia de várias nações, de mais de 150 nações, estão aí já prevendo uma crise após esta crise que o coronavírus está causando, que é a enfermidade, e colocando todo mundo de quarentena. O comércio, a economia, ela vai sofrendo uma, digamos assim, uma queda vertiginosa. E depois que nós vencermos, se é que vamos vencer este coronavírus, não é? Nós vamos entrar numa outra crise chamada crise econômica. Aleluia. Preste atenção. No livro de Jeremias, lá está escrito que Deus, quando enviava castigo sobre a nação rebelde, Israel, de vez em quando, achava que tinha que correr atrás de outros deuses, se tornava também soberbo, orgulhoso, se tornava pessoas que cometiam pecados sobre pecados por conta da idolatria, porque adoravam a deuses estranhos e não queriam se arrepender de seus pecados e continuar na prática do pecado, e ainda, por cima, cometiam a falsidade religiosa de ir até o templo com os seus sacrifícios hipócritas e sacrificar diante do Senhor para aplacar a ira de Deus, porque eles sabiam de seus pecados, mas não tinham nenhum interesse em seu coração de abandonar o pecado e continuar nas mesmas práticas. Deus enviava castigos do tipo seca, fome, peste, espada.
A espada através das guerras, porque os inimigos invadiam Israel, atacavam Israel, saqueavam, roubavam, matavam, destruíam templos, pegavam o povo, levavam cativo, como foi o caso da Babilônia, que prendeu o povo de Israel durante mais de 70 anos no território babilônico, por conta da sua rebeldia, por conta dos seus pecados. E a seca e a fome, né? Porque a seca vinha, não tinha chuva, a agricultura, né? Ela não produzia frutos, porque sem chuva não era impossível eles produzirem alimentos para si, para toda a nação, e vinha um próximo castigo, que era a fome, depois as enfermidades, enfim. E toda essa conjuntura de pecados juntos que Deus enviava às nações rebeldes, como tem enviado até hoje, e o juízo de Deus está às portas. Está aí gritante, realmente. Deus, ele, quando junta todos esses castigos, ele está dizendo que está julgando a terra. Eu quero deixar claro para todos que o coronavírus ele é uma consequência das blasfêmias, dos pecados que todos nós praticamos na face da terra contra o próprio Deus. E essa é a resposta dos céus para conosco. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus generoso, é um Deus bom. Em todo o tempo ele é bom. Mas ele é longânimo em irar-se. Mas quando ele se ira, e ele já está irado com a terra já faz algum tempo, as pessoas é que não percebem que os sinais da sua vinda, os sinais de seu juízo já estão presentes, já estão se cumprindo, mas só precisava de mais um apertozinho da parte do Senhor, mandando apenas um vírusinho. Imagine só se Jesus mandasse outra coisa, não sei, quem sabe, um dilúvio novamente, seguido de outras enchentes, de outras terremotos e tudo isso junto, para as pessoas entenderem que ele está atuando, mas não precisou isso, não. Ele só mandou um vírusinho de nada assim, sabe? Que a gente só consegue enxergar ele pelo microscópio, a gente nem consegue enxergar, porque ele está no ar, contaminando a face da terra e toda a humanidade, que já vive contaminada com seus pecados. E esse vírus só vai entrar na vida de cada um que esteja na situação de rebeldia, de desobediência, e que realmente não queira se arrepender de seus pecados e continuar nas suas práticas pecaminosas e não reconhecer que Deus é o Senhor, que o Senhor Jesus, ele veio à terra para salvar, mas que ele não vai se responsabilizar por pessoas que não queiram se arrepender de seus pecados. Aleluia! Louvado seja Deus! Vamos para o mundo cristão, que eu acho que é a pior parte, mas a gente tem que falar porque nós temos uma responsabilidade com Jesus. Eu não tenho responsabilidade com homem nem mulher na terra. Eu faço o que Jesus manda. E não estou preocupada com o que vão pensar, dizer, falar. Eu me preocupo com o que Jesus manda eu falar. Graças a Deus. Ele tem me dado um livramento. Ele tem cuidado de mim, da minha família, da minha casa, do meu lar. E eu espero que ele esteja atuando desta maneira na tua casa também, mas é necessário que eu te diga que para ele continuar dando a proteção que você e eu não merecemos, mas que precisamos, é necessário que estejamos fazendo a vontade dele na sua mais íntegra, né, palavra, cumprindo com todos os detalhes e fazendo o que é certo e reto diante dos olhos do Senhor, porque sem isso nós pereceremos. E tal como ele tratou os judeus no passado, com a sua hipocrisia de ir ao templo carregado de idolatrias, carregado de crimes e de pecados, e ir lá fingir que estava adorando a ele, sacrificando a ele, porque estava arrependido de seus pecados, quando davam as costas do templo iam praticar as mesmas abominações que ele tanto repudiou e repudia até hoje. Eu quero dizer que se nós não nos convertemos verdadeiramente como cristãos e pessoas e criaturas, né, que existem na face da terra e que ainda não confessaram Jesus Cristo, mas o mais grave, eu estou falando aqui, é o mundo cristão está na mesma corrupção do mesmo pecado, da mesma idolatria, da mesma falsidade, das mesmas mentiras. E isso são práticas
que Deus abomina. Eu quero dizer para vocês também que o coronavírus, ele vai encontrar casa de cristãos que não estão com os umbrais de suas portas cheios do sangue do Cordeiro. E esse coronavírus, quando entrar no seu lar, meu irmão, minha irmã, lembre-se de uma coisa: arrependa-se dessa sua prática e pare e converta-se e volte ao seu primeiro amor. Ajoelhe-se e pergunte para Jesus o que Ele quer de você. Vamos perguntar a Ele o que Ele quer de nós realmente. Como é que nós devemos nos conduzir diante de um mundo que está vivendo a sua última hora e que todos estão passando pelos mesmos julgamentos? Porque, olha, a igreja de Deus, ela está passando por um processo de julgamento tremendo. Se você e eu pensamos que porque temos título de pastor, pastora, missionário, obreiros do Senhor, estamos na campanha evangelizadora, isso e aquilo, eu quero lhe dizer que o coronavírus está determinando, através dos governos, dos estados, das nações do mundo, que ninguém se aglomere mais, ou seja, nem os templos podem mais abrir as portas. Aleluia! E isto é bíblico. Eita! Deus não se deixa escarnecer, principalmente por aqueles que se chamam pelo seu povo, pelo seu nome, e dizem ser seu povo. E nós fazemos isso constantemente. Nós tratamos, muitas vezes, pessoas do nosso meio, do nosso mundo cristão, pessoas que estão caminhando para fazer a vontade de Deus, tratamos como os edomitas tratavam, porque Esaú era irmão de Jacó. Sangue do mesmo sangue. No entanto, ele preferiu seguir um caminho diverso, o caminho do diabo, o caminho do mundo, o caminho mundano. Jacó seguiu o caminho de Deus e ele não. Mas não deixou de ser parente. E dentro da igreja existe isso, essa separação de cristãos que estão vivendo realmente a palavra de Deus e tentando caminhar conforme a vontade do Senhor, e cristãos que estão tentando fazer o contrário por conta de suas ganâncias, sua inveja, sua falsidade, suas mentiras. E é necessário que nesse momento todos voltemos ao nosso primeiro amor e ajoelhemos e peçamos ao Senhor: o que, Senhor, Tu queres que nós façamos? O que, Senhor, está errado conosco? Quero dar esse recado porque é necessário que cada vez mais nos ajoelhemos e nos humilhemos diante da face do Senhor, para que assim talvez alcancemos a sua misericórdia. Quanto às nações do mundo hoje, e essa é a resposta dos carnavais passados, né, onde Jesus foi subjugado por Satanás nas avenidas, né, do samba, onde Jesus foi chamado de gay, onde muitos aqui em Pernambuco, inclusive lá em Garanhuns, eu já falei isso numa outra pregação, num outro vídeo, que Jesus era a rainha dos céus, e isso foi ensinado por um homossexual. E em tempo algum, Jesus pecou aqui na terra. Ele foi santo. Ele é santo, santo e sempre será santo. Ou muitas vezes a gente está falando de santidade e levantam-se até obreiros da parte do Senhor para criticar e dizer que isso é falsa doutrina. Meu Deus, quem fala de santidade está querendo que você chegue à presença de Deus, porque sem santidade não veremos a face do Senhor. E muito menos blasfemando contra Jesus, dizendo que ele não é santo, dizendo que ele foi homossexual, dizendo que ele foi prostituto, que ele teve mulheres. Ele não foi tocado, nem tocou em ninguém. Nunca fez sexo na vida que ele teve aqui e nem precisou e nunca vai precisar. Porque ele é santo, ele é Deus. E essa é a resposta do Senhor para as nações rebeldes na terra e sua soberba. Eu quero dizer para vocês, nesta tarde, que Deus está fechando as portas do comércio, as portas das nações do mundo, as fronteiras estão fechadas,
A interação entre as pessoas e a congregação entre as pessoas está destruída, inclusive nos templos que se chamam pelo nome do Senhor. Porque se alguma está abrindo as portas, né, com a situação que se encontram, com a fé que se encontram praticando, estão correndo um sério risco. Eu não quero assombrar ninguém, mas essa é uma realidade. Nós só escaparemos do coronavírus seguindo as instruções dos médicos, que isso não é pecado seguir, tomando as precauções de higiene que isso é para fazer, mas principalmente praticando a fé sobrenatural no Deus vivo, no Deus todo-poderoso, obedecendo a palavra dele, praticando a palavra dele e principalmente, não nos esqueçamos disso, se arrependendo dos nossos pecados. Então, é tempo de arrependimento, é tempo de humilhação, é tempo de conversão, é tempo de preparação, porque Cristo está voltando. E a nação brasileira não está pagando em vão. São Paulo teve enchente. Minas Gerais sofreu uma série de catástrofes. Rio de Janeiro já vem sofrendo por muitos anos com a sua violência cada vez maior. Enfim, os exemplos estão aí, notórios, na TV, no rádio. E ninguém, sabe, quer atentar para a palavra de Deus. Aí tem que vir um coronavírus, um vírusinho, né? O coronavírus, o Covid-19, para fazer as pessoas refletirem. É tempo de reflexão, mas é tempo também de arrependimento. Arrependam-se de seus pecados enquanto há tempo. Porque Cristo está voltando e seu juízo está às portas. Que Deus abençoe a todos nós. Esta é a minha reflexão da parte do Senhor Jesus para todos. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira e das nações do mundo. Amém? Deus abençoe.